Oi, pessoal, boa noite. Queria receber todos vocês que estão aqui online nessa terça-feira de maio. Eu sou a Camila, eu sou uma menina branca que está com batom rosa, muito animada, feliz, com um sorriso, é, e que, de alguma forma, nessa noite está querendo compartilhar com vocês um pouco de tudo que a gente aprendeu numa jornada que está só começando. Estou representando aqui, enquanto presidente da Somas, uma instituição que vem se dedicando e um time, né, que vem tentando construir um legado de educação, um legado de uma educação muito mais inclusiva, muito mais diversa, e que abraça dados e ciência. Assim, a gente está muito animado de estar animada, né, de estar construindo tudo que a gente vem construindo. E para isso eu queria começar agradecendo não só a turma que está aqui presente nessa live hoje, mas todo o time da Somas e da Mastertech. Vocês já vão entender melhor qual a relação entre essas duas organizações, entre essas duas, né, uma empresa e uma organização. Mas queria agradecer aqui a presença da Diandra, que foi nossa professora, junto com o Vinícius, nessa iniciativa, e vai estar aqui representando os docentes envolvidos nessa pesquisa de design universal de aprendizagem de programação. O Rodrigo, que é pesquisador associado da Somas e que também vai compartilhar um pouco com vocês sobre o método que a gente aplicou, qual foi a nossa pergunta de pesquisa, o nosso contexto, e eu aqui tentando organizar para vocês um pouco essa primeira publicação, esse primeiro evento presencial remoto. E acho que é importante a gente se colocar numa postura ativa aqui, porque presença é a ilusão de não mediação. E foi um pouco o que a gente tentou produzir aqui para vocês de maneira mais universal possível. Né? Nessa transmissão, a gente está contando com legendas, então a gente está usando uma ferramenta, estou tentando falar um pouco mais devagar, mas hoje a gente já tem essa vantagem da tecnologia ajudar a gente, então a gente está com legendas para a gente poder abarcar mais pessoas, e a gente está contando com a interpretação em Libras para a gente poder abarcar ainda mais pessoas, tá? Então, contando um pouco da relação aqui, para já passar a palavra, sobre a história das Somas, a gente começa a nossa jornada há quase 5 anos atrás, enquanto Mastertech, e a gente ainda existe enquanto Mastertech, uma escola de habilidades digitais, e a gente, enquanto escola, enquanto Mastertech, começou a reconhecer que existiam muitas oportunidades, né, e que ensinar tecnologia tinha que estar em todos os lugares, né? Esse aprendizado. A gente foi para a penitenciária, tem foto aí. A gente foi para a comunidade, a gente foi para a escola pública, a gente foi entender o que acontecia, né, nesses espaços, como é que a gente podia prover conhecimento, trocar e aprender com todos esses cenários. E eu acho que foi lá que a gente sacou que habilidades relacionadas à tecnologia, elas criam uma dimensão de desigualdade em última instância se elas não tiverem sendo abordadas no currículo, se elas não tiverem acessíveis a todas as pessoas. E todas as pessoas é muita gente. Especificamente aqui nessa pesquisa, a gente vai falar sobre PCDs, sobre pessoas com deficiências, onde a gente entende que precisam aprender tecnologia, precisam estar incluídas digitalmente. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Tá, então a Somas, ela foi criada e se dedica cotidianamente para criar conhecimento em cima de educação, em cima de inclusão digital, de tecnologia. E a nossa intenção aqui é testar e publicar práticas pedagógicas replicáveis na educação em tecnologia. Entendendo que essa é uma dimensão que pode gerar desigualdade, a gente quer se posicionar como uma
organização dedicada a testar e publicar conhecimento sobre isso. Então, a nossa missão aqui ela é científica, e por isso que Mastertech e Somas andam de mãos dadas nessa missão, onde a gente acredita que a distribuição de conhecimentos de tecnologia pode gerar um futuro desejável muito bacana para todo mundo, tá? Então, quando a gente fala em atuação de pesquisa, eu queria compartilhar um pouco com vocês, a gente está falando de ciclo básico, formação de professores e diversidade. No nosso entendimento, a gente precisa testar hipóteses, né, sobre intervenções em educação ainda no ensino médio e no fundamental. Então, a gente vem tentando pautar em projetos como é que a gente escala ensino de pensamento computacional, por exemplo, como é que a gente consegue gerenciar, né, todas essas discussões de práticas didáticas com tecnologia, como é que a gente entende esse momento que a gente está vivendo. Então, no ciclo básico, a gente está dedicado a olhar ensino fundamental e médio, tá? Quando a gente fala de formação de professores, a gente quer explorar esse currículo, voltando ele para pensamento computacional, principalmente, para capacitar esse professor para ser um cidadão ativo nessa economia digital e nessa, né, facilitando o uso dessas ferramentas digitais. E, por fim, diversidade. A gente acredita que a gente só vai construir um mundo igualitário e desejável se a gente tiver mais pessoas com esse poder na mão. E esse poder é tecnologia, é criação de tecnologia. Então, a gente trabalha tentando levar esse conhecimento e essa capacidade para todas as pessoas, para todos os recortes, tá? E é um pouco nesse pilar que se encaixa o que o Rodrigo, eu queria chamar o Rodrigo, nosso pesquisador, para conversar um pouco sobre a nossa pergunta de pesquisa, mas especificamente um projeto que a gente vai, né, a pesquisa que a gente vai apresentar hoje para vocês, está debaixo do pilar 3 de diversidade, certo, Rodrigo? Olá, boa noite a todos, todas e todos. Eu sou o Rodrigo Assis, eu sou pesquisador convidado da Somas, eu sou um homem negro, estou usando óculos, sou careca e estou com uma camisa branca com as listrinhas. A ideia, o intuito hoje é conversar com vocês um pouco de qual educação a gente quer para o futuro. E para falar de que educação a gente quer para o futuro, necessariamente a gente tem que falar de dimensões como o mercado de trabalho, como a gente está trazendo e acolhendo essas pessoas dentro de sala de aula. Então, antes de eu falar, enfim, todo esse processo de partir de um pilar de diversidade para chegar a uma pesquisa sobre pessoas com deficiência e educação inclusiva, queria que vocês pensassem nessa pergunta, né? Quantas pessoas com carteira assinada são pessoas com deficiência? Então, quantas pessoas que estão hoje no mercado formal são pessoas com deficiência? Eu digo isso porque, quando a gente fala de diversidade, eu já me peguei vendo várias vezes dados sobre, enfim, questões feministas e questões contra racismo, que discutem a inclusão de mulheres, a inclusão de pessoas negras, em vagas onde a gente tem um capital humano super concentrado, né? Em vagas onde tem concentração de riqueza. Mas pouco se discute em pessoas com deficiência, né? Qual é a porcentagem, o que é que elas representam na economia formal? E aí eu trago esse dado para vocês. Elas só são 1% das pessoas que hoje estão contratadas formalmente. E é bom dizer que elas representam na nossa população 25%, né? Elas são um quarto da população brasileira. Eu deixei esse QR Code aqui, é uma pesquisa da Microsoft que fala sobre isso. Então, partindo desse, enfim, desse cenário que é um pouco até desesperador de forma de engajamento, a gente ficou muito chamado para começar a atuar nesse círculo, que a gente viu que na tecnologia isso não é diferente. A gente tem um cenário extremamente divisivo, extremamente não inclusivo, e isso começa pela educação. Então, a ideia da gente é formar pessoas com deficiência para aumentar a diversidade nesse mercado de tecnologia e garantir que as tecnologias do futuro, os próximos aplicativos que a gente vai utilizar, os próximos sites e plataformas, estejam preparados para acolher essas pessoas. E foi por isso que a gente pensou, bem, como é que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente impacta no que vai ser produzido de tecnologia futuramente? Formando as pessoas agora para que elas possam ingressar nesse mercado. E o principal desafio de formar pessoas com deficiência hoje é pegar práticas pedagógicas que são antigas, que são defasadas, e adaptar elas para o que a gente tem hoje, enfim, de mecanismos de ensino. Então, a gente viu que a gente se deparou com uma prática pedagógica que não foi pensada para incluir pessoas com deficiência. Então, chegou para nós um conceito chamado Design Universal de Aprendizagem, que consiste basicamente, enfim, a gente vai falar disso durante a apresentação, em um modelo de aprendizado onde você identifica barreiras pedagógicas entre os alunos
e consegue dar pequenas soluções para essas barreiras, garantindo que todas as pessoas dentro da sala de aula, sejam elas típicas ou atípicas, de desenvolvimentos típicos ou atípicos, consigam aprender. Para a gente conseguir fazer isso, para a gente conseguir testar um design universal de aprendizagem, a equipe de pesquisa da Somas, eu, a Camila, o Fábio, outras pessoas que fazem parte da organização, a gente pensou um desenho de pesquisa que é um desenho de pesquisa qualitativo. A principal potencialidade no desenho de pesquisa desse sentido é que a gente consegue captar narrativas, consegue captar sentimentos, expressões das pessoas dentro do conteúdo. Então, ele consiste, de forma geral, em imergir no meio, conhecer as pessoas, os atores que estão envolvidos, o contexto em que eles estão envolvidos, aquela sala de aula, e observar comportamentos. Para isso, a gente usou 3 métodos principais juntos: a observação participante, as entrevistas e os grupos focais. Esses métodos eles dão muito trabalho para serem executados, e a gente teve a honra de convidar a Marina, que vai falar mais tarde, para coletar esses dados e trazer esses resultados para a gente. Então, a ideia foi um pouco essa, uma pesquisa sobre educação, sobre práticas pedagógicas, e a gente vai ter um tempo de qualidade para discutir sobre isso. Eu queria chamar agora a Diandra, que vai apresentar as pessoas que vão possibilitar apresentar os achados para vocês. Di. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Diandra, eu trabalho junto com o Rodrigo, com a Camila, como professora, e hoje a gente está aqui apresentando esse projeto, e eu sou uma mulher branca também, com os cabelos mais claros, eu estou vestida de uma blusa mais escura, quase um cinza entre um preto, e hoje a gente está com a presença de vocês e da Ana Clara, da Marina e do Maurício, que participaram desse projeto. Então, a Ana Clara vai falar um pouquinho sobre o que é design universal de aprendizagem. Ana, você começa a falar um pouquinho a respeito disso para a gente? Oi, Di, muito obrigada. Antes de começar aqui a falar um pouquinho desse nosso tema, eu quero agradecer o convite, né? Falar que estou muito feliz de poder compartilhar essa experiência com vocês. Me apresentar, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos cacheados, estou usando uma blusa preta e um colar colorido. E o meu sinal em Libras é assim, é um movimento fazendo os meus cachos. E eu queria compartilhar que a participação da Sondre, né, nesse projeto de pesquisa foi muito especial para mim, porque o conceito de design universal, que na verdade é um conceito criado que vem da arquitetura, ele parte do princípio que a gente pode projetar algo para o maior número de pessoas possível, né? Ao invés da gente projetar algo para um padrão, entre aspas, considerado normal, entre aspas, a gente parte do princípio de que as pessoas são diversas. E com esse projeto de pesquisa, a gente teve essa oportunidade linda de evoluir o nosso conhecimento e o nosso trabalho para aplicar esse conceito dentro de um espaço que é a sala de aula. Então, só para explicar, o conceito de design universal é diferente do conceito de design universal de aprendizagem. O design universal tem 7 princípios e o design universal de aprendizagem tem 3. Quais são eles? Basicamente, só para explicar, né? O conceito de design universal é baseado em troca, em possibilidades, ou seja, a gente sempre quer dar mais formas e mais meios e possibilidades múltiplas dos professores e dos alunos fazerem a troca dentro de uma sala de aula. E são possibilidades de fazer o quê? Quais são esses 3 princípios do design universal? São possibilidades de troca de representação, de engajamento e de expressão. Se a gente pensar que a representação é o quê da aprendizagem, a gente tem que sempre buscar formas diferentes de mostrar as informações e o conteúdo ou o material didático que vai ser passado naquela sala de aula, naquele tema ou naquela apresentação, né? É como as pessoas, como os alunos vão poder perceber e receber essas informações. Quando a gente pensa em meios diferentes de engajamento, aí a gente está falando do incentivo, né, da motivação, do desafio de manter todos os alunos interessados e engajados em aprender e continuar aprendendo dentro da sala de aula.
É o que a gente pode até chamar de recrutamento de interesse, né? Como que a gente consegue manter aquela energia lá no alto e fazer com que os alunos continuem tendo essa troca e possam continuar o processo de aprendizagem. E o terceiro pilar, que são possibilidades e meios diferentes de expressão, ou seja, como os alunos podem mostrar e dar esse retorno para o professor dentro da sala de aula para concretizar e informar o quanto ele está aprendendo. E como os professores e todo mundo que participou aqui vão compartilhar ao longo dessa conversa, essa experiência da pesquisa foi muito, muito interessante, tanto dos resultados pedagógicos, que a Marina vai poder falar um pouco mais profundamente, mas para a gente teve um valor enorme no próprio processo de pesquisa, né, no processo nosso de trabalho, e eu acho que é muito importante reforçar que, junto com o conceito de design universal, que a gente defende muito de trabalho e de aplicação nos projetos, é muito importante a gente lembrar da representatividade junto com esse elemento. E o que isso significa? Que a gente também trabalha com um time diverso do lado de dentro, do lado de trás do projeto. Então, no caso do time da Sonder, a gente teve uma equipe com pessoas com deficiências diferentes, fazendo parte do grupo de trabalho que atuou durante todo o projeto, porque aí a gente trabalha a acessibilidade e a representatividade em pé de igualdade, né, dentro do projeto ao longo dele. Então, foi um projeto muito rico e eu acho que esse é um dos grandes resultados que a gente pode levar para a comunidade das pessoas com deficiência e para o movimento dos direitos da pessoa com deficiência, para provar que não só que esse conceito é extremamente necessário, né, esse conjunto de regras e de estratégias do design universal de aprendizagem é extremamente importante para a gente promover uma sala de aula mais acessível, mais inclusiva, consequentemente, como o Rodrigo falou agora algum tempo atrás, um mercado de trabalho mais acessível e mais inclusivo e mais diverso. E também, se a gente pensar do ponto de vista do processo interno, também na questão, basicamente, do empoderamento, porque essas pessoas, elas podem aprender, podem se formar, podem trabalhar e podem atuar em todas as etapas de qualquer projeto relacionado à tecnologia e também ao projeto de pesquisa que foi esse que a gente participou. Então, eu acho que esse resultado de mostrar a força da diversidade e a importância que a diversidade traz para todos os processos de trabalho e de pesquisa, eu acredito que esse é um dos grandes resultados até mais qualitativos. E aí eu vou passar, então, a palavra para a Marina, para ela também falar dos resultados do ponto de vista pedagógico da pesquisa. Boa noite a todas, a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Como a Ana falou, eu vou comentar um pouco de como que foi a condução da pesquisa qualitativa para a gente entender um pouco melhor como que a gente pode superar barreiras pedagógicas para a gente garantir uma educação inclusiva em programação para todas e para todos. Então, primeiro eu vou... Rô, pode passar para o próximo? Primeiro eu vou, então, falar da pergunta de pesquisa, né, que guiou esse trabalho, que é a seguinte: quais são as barreiras pedagógicas que devem ser mitigadas para garantirmos um design universal de aprendizagem em programação? E essa pesquisa, ela traz consigo 2 conceitos essenciais, né, nessa pesquisa. Então, o primeiro é o de barreiras pedagógicas, que se refere a tudo aquilo que pode dificultar a aprendizagem de um aluno, seja a infraestrutura da sala de aula, seja um currículo que não esteja adequado às suas necessidades, seja um método de ensino, seja um ambiente que é avesso a interações. E aqui, então, eu quero dizer que, a depender de como o curso está ou não está adaptado, né, para incluir, para acolher uma turma em todas as suas diversidades, e aqui a gente pode incluir pessoas com deficiência,
e fazer uma ressalva de que as diversidades são inerentes, sim, a qualquer sala de aula, vão ser constituídas barreiras pedagógicas mais ou menos intensas. Um segundo conceito que está intrínseco a essa pergunta de pesquisa é o de design universal de aprendizagem, que, como a Ana acabou de fazer uma apresentação super completa, eu não vou me alongar, mas é um modelo conceitual, então, que vai apresentar para a gente algumas estratégias, técnicas, materiais para que a gente possa, de fato, né, promover um ensino inclusivo que seja orientado pelo protagonismo dos alunos. Bom, então, para que a gente fizesse, né, essa pesquisa, primeiro a gente fez um survey que os alunos responderam, então a gente conseguiu coletar alguns dados socioeconômicos e socioemocionais desses alunos. Depois a gente fez aquele desenho que o Rodrigo já mostrou, então primeiro foi feita uma observação participante da dinâmica das aulas, depois entrevistas semi-estruturadas com os alunos e com os professores, e por fim um grupo focal, que eu vou aprofundar esses métodos adiante. Então, falando um pouco do survey, eu vou apresentar dados bem breves, só para a gente ter uma fotografia de qual que é o curso, né, do que a gente está falando. Então, esse curso, ele contou com 15 alunos, 73% homens, 26% mulheres. A grande maioria estava numa faixa etária entre 19 e 39 anos, 86%, sendo a maioria maior ainda de pessoas de até 29 anos. Né? E 60% desses alunos se consideram pardos ou pretos. Bom, dentre as deficiências que foram mencionadas por esses estudantes, a gente tem, então, alunos com deficiência visual, então, desde alunos cegos ou com baixa visão, com deficiência auditiva, alunos surdos com baixa audição, com deficiência motora, e aí entram desde a amputação de diferentes membros ou até distonia generalizada, e alunos com deficiência cognitiva, e mais especificamente com síndrome de Asperger, que a gente tinha nesse curso. Todos os alunos, eles possuem smartphone, né, com acesso à internet, então essa não foi mostrada como uma limitação para esses alunos, e a grande maioria desses alunos entendia o curso como um modo em que eles pudessem acessar o mercado de trabalho, né? Então, após a finalização do curso, eles esperavam, entendiam que o objetivo do curso era que eles pudessem adentrar finalmente o mercado de trabalho, corroborando aí com o que o Rodrigo e a Ana comentaram. Em relação à observação participante, é importante dizer que eu comecei, né, observando, então, a dinâmica das salas de aula, sem ter um protocolo de pesquisa, então, sem ter alguma teoria que embasasse essa observação. Então, foi um método bastante indutivo para que eu pudesse criar algumas hipóteses sobre quais que poderiam ser essas barreiras de aprendizagem inerentes, né, ao curso. Então, inicialmente, eu adotei uma postura um pouco mais passiva, digamos, me relacionando, né, interagindo com os alunos de uma maneira mais natural, mais informal até mesmo. E a partir das hipóteses, dos pressupostos que eu fui construindo nessa observação participante, eu pude aprofundar e validar ou não validar esses pressupostos nas entrevistas semi-estruturadas, né? Então, o que eu fiz? A partir dessas hipóteses, construí um guia, um roteiro de perguntas que pudesse me ajudar, que pudesse orientar conversas com todos os alunos e com os professores do curso, mais uma vez pensando nas barreiras pedagógicas que podem existir, né, para a gente garantir, enfim, que todos os alunos aprendam. É importante dizer que esse é um guia, né, que não é de maneira alguma um instrumento que tem a função de enrijecer a pesquisa. Principalmente quando a gente fala em fazer entrevistas com alunos com diferentes tipos de deficiência, isso exige da gente algumas sensibilidades, algumas nuances, né, de observação que não são óbvias, né? E nesse sentido, a parceria com a Sondre foi muito importante. Você pode ir para o próximo, Rô, por favor. Então, aqui eu falo, né, da importância da parceria com a Sondre, porque
com as meninas, eu consegui descobrir um pouco mais sobre o que eu precisava olhar, né? Então, por exemplo, a gente pode entender melhor sobre a qualidade da tradução de Libras, então, que não era uma expertise, não era uma capacidade que eu teria sozinha. Então, com as meninas da Sonder, eu pude ter um pouco melhor essa visão para a gente pensar futuramente em como que a gente pode aprimorar o curso. Também pude fazer perguntas mais orientadas sobre, por exemplo, o leitor de telas para as pessoas cegas. Então, será que esse leitor de telas ele é compatível com os programas que a Somas está usando no curso? Será que não? Aí questões até mais práticas, então eu como que eu me porto em uma entrevista, talvez com uma pessoa surda mesmo. Então, eu fui orientada que eu tenho que olhar para a pessoa, né? Embora eu não esteja falando a mesma língua que ela, eu estou falando a língua que o tradutor está falando, eu preciso recorrer a ela, né? Eu preciso olhar para ela. Então, algumas nuances foram essenciais e só foram possíveis devido à parceria com a Sondre. E, por fim, a gente fez o grupo focal, né, que é o próximo slide. Então, o que nas entrevistas a gente conseguiu captar em termos individuais, no grupo focal a gente pôde ter uma visão do coletivo sobre essas mesmas questões. Então, a gente teve o objetivo de refletir, o grupo focal foi feito com os professores e ninjas, e teve como objetivo refletir sobre as práticas pedagógicas inclusivas no contexto, né, de um curso de programação voltado a pessoas com deficiência. Então, a partir de todas as hipóteses, de todos os pressupostos que eu tive na observação, durante a observação participante, durante as entrevistas semi-estruturadas, eu pude colocar isso junto com os professores e os ninjas para que a gente debatesse e finalmente validasse ou não validasse esses pressupostos. E aí a gente vai para a parte mais importante, que são as principais reflexões e recomendações, né? A partir dessa vivência, a partir dessa pesquisa. Então, primeiramente, é importante a gente enfatizar os estudantes enquanto agentes ativos no seu processo de aprendizagem, né? Então, a ideia de que eles devem ter uma voz ativa, que eles devem se entender enquanto responsáveis do seu próprio processo de aprendizagem. No momento em que a gente faz isso, os alunos, eles que vão ditar qual é o ritmo do curso, eles que vão ditar quais são as necessidades pedagógicas do curso, quais são as necessidades, quais são as principais dificuldades dessa turma. E acho que associado a isso entra a importância da gente ter uma emenda flexível. Então, por mais que a gente tenha uma emenda inicialmente que já tem orientações claras do que a gente pretende fazer a cada semana, é essencial que essa emenda possa ser reconfigurada, possa ser remodelada a depender das necessidades que a turma vai apresentando. Um segundo ponto é referente à infraestrutura. Então, claro que é importante uma infraestrutura que seja acessível a todos e a todas. A importância de um espaço que favoreça o foco dos estudantes, então que seja avesso a qualquer distração externa, né? Um outro ponto é referente à importância dos exercícios práticos, que foi mencionado por todos os alunos como uma grande potência, né, do curso que foi promovido pela Somas, e que sejam desafiadores, né? Então, e quando eu digo desafiador, não quer dizer impossível, quer dizer que respondam, voltando ao primeiro ponto, às necessidades daquela turma naquele momento. E associado a isso, a gente pode pensar na importância de altas expectativas para esses alunos. Então, eu peguei aqui a frase de um teórico, né, de um acadêmico, que diz que as baixas expectativas podem até ser incapacitantes para os alunos. E, nesse sentido, é importante que a gente tenha um corpo pedagógico que vá ajudar, de fato, né, os alunos a gerenciarem suas emoções, suas frustrações, que possam, inclusive, estimulá-los nesse processo de aprendizagem. Pode ir para o próximo, Rô. Aqui tem um ponto que eu acho que é o mais importante, que é a aprendizagem em pares, né? Então, quando a gente pensa em um curso que seja
inclusivo para todos, é essencial que os professores pensem em configurações nessa sala de aula que garantam, então, pensar em pares de alunos, em grupos de alunos, com conhecimentos complementares que possam se ajudar. E, nesse sentido, que é importante a gente promover um clima favorável às interações, não só as interações em um nível acadêmico, né? Então, para que um ajude o outro, mas, sobretudo, para as interações sociais, digamos. Mais um ponto se refere foi muito bonito até de ver como que os professores se preparavam com tanto cuidado, né, para cada aula, se colocando, então, no lugar de pessoas surdas, se colocando no lugar de pessoas cegas. Então, foi consenso, né, que eles sempre, ao preparar uma aula, ao ler os slides, ouviam, né, com o leitor de telas que uma pessoa cega iria usar, tentariam se colocar no lugar de uma pessoa surda para ver se os recursos visuais estão suficientes para suprir as necessidades dessa aluna em algum conteúdo específico, né? E aí entra um dos últimos fatores, que é a importância da gente lidar e ter uma criatividade para lidar com uma turma que tem diferentes tipos de deficiência, inclusive deficiências que exigem soluções pedagógicas opostas, como é o caso da deficiência visual e auditiva. Então, que é uma ideia que está totalmente associada ao design universal de aprendizagem, que é: vamos apresentar a esses alunos diferentes recursos para que eles possam aprender o mesmo conteúdo. Então, sejam recursos visuais, auditivos, até mesmo materiais. A Jandra pode falar mais especificamente depois. E um último ponto, que foi algo que a gente conversou bastante, até com as meninas da Sondre, foi uma proposta para talvez futuramente termos ninjas que tenham algum tipo de deficiência visual, auditiva ou alguma outra, até mesmo para os alunos se identificarem, né, nessas pessoas. Então, se a gente está mostrando que está sempre mantendo altas expectativas em relação a esses alunos, é importante que eles se vejam também em ninjas, em professores. Então, isso aconteceu, né, no caso de uma aluna cega que estava super desmotivada, e quando apresentaram a ela um profissional, programador, né, que também era cego e estava lá, estava conseguindo, tinha um super sucesso, essa aluna ficou super motivada, e isso gerou um resultado super bacana para ela. Aqui eu coloquei a frase de um aluno, né, que esse aluno ali tinha uma deficiência motora, e ele estava fazendo par com uma aluna cega, e ele dizendo que é bom que eu estou fazendo par com ela porque eu vou forçando meu cérebro a pensar mais, a raciocinar mais a lógica do problema, eu faço o meu e eu faço também o dela, e eu me sinto bem ajudando essa pessoa. Se a gente não se ajudar, quem vai? Então, o que mostra muito como que esse curso promoveu de uma maneira muito positiva as interações, né, entre os alunos. Eu vou passar agora para a Camila, né, se não me engano. Isso! Boa, Marina! Muito, muito obrigada, gente. Arrasaram. Aqui temos comentários, inclusive, estou acompanhando aqui no chat. Temos comentários sobre as apresentações claríssimas de vocês, tá? Parabéns. E eu queria só fazer um gancho, na verdade, e, né, soltar para o mundo aonde está toda essa informação. Queria conversar um pouco como que essa pesquisa de fato contribuiu para design universal de aprendizagem, né? Nós, enquanto SOMAS, a gente tem uma crença de que conhecimento científico precisa estar acessível para conseguir se tornar valioso. O que a gente quer dizer com isso, né? Muitas vezes a gente cria, né, documentações, métodos que ficam trancados sem suportar tomadores de decisão, professores que estão lá na ponta trabalhando. A nossa ideia foi tentar transformar tudo isso num artefato que pudesse suportar todo mundo que, de alguma forma, queira trabalhar com design universal de aprendizagem de programação. Tomadores de decisões, professores, setor público, setor privado,
universidade, escola. Então, a gente organizou um site, que eu vou pedir aqui para a turma mandar aqui para vocês, que é aprendizagem.programação.somas.org.br. Se você voltar lá, pedir para o Rô voltar no slide, queria só contextualizar para vocês, porque nesse site, nesse artefato, a gente tentou construir evidências extremamente científicas e coerentes, né, do ponto de vista de produção de conhecimento público, mas a gente tentou dar para vocês uma leitura bastante prática. Então, a ideia é que a gente tenha as documentações oficiais, mas que a gente tenha aqui alguns achados. E a ideia foi trabalhar com essas 3 dimensões: desafios que foram solucionados, desafios que não foram solucionados e boas práticas que a gente adotou. É importante para a gente ter aqui essas 3 dimensões de desafios que a gente acha que a gente mandou bem, conseguiu resolver, desafios que a gente ainda está em aberto, a gente ainda não sabe como fazer, e algumas boas práticas que a gente reconheceu que podem suportar vocês. Então, no documento a gente tem essas 3 dimensões, tá? Refletidas. Bem como a gente dividiu, né, essas 3 dimensões em 3 eixos. Infraestrutura, que é a que está aqui, que a gente está mostrando para vocês, tá? Que tenta abarcar um pouco desafios de conectividade, de infraestrutura mesmo, assim, né? De mesas, espaço físico. Depois a gente tem questões pedagógicas e, por fim, achados específicos por atipicidade, né? Então, de alguma forma, a gente entendeu que se a gente completar essas 3 dimensões, nesses 3 eixos, a gente tem uma matriz que pode dar para vocês respostas um pouco mais diretas de como é que a gente pode lidar com tudo isso, tá? Então, em linhas, eu queria convidar, né, vocês para conhecer esse documento. A gente colocou aqui um QR Code, a gente colocou aqui a URL, a gente mandou aqui no chat dessa transmissão, mas fuçem, usem. Queria muito que vocês se apropriassem desse conteúdo e a gente está mais do que aberto para discutir, para completar com as boas práticas de vocês. Então, coloquei até o nosso e-mail aqui, oi@somas.org.br. Queria pedir para vocês, se tiverem qualquer feedback, qualquer dúvida, a gente está à disposição. A gente quer começar a discutir design universal de aprendizagem de programação na mesma urgência que a gente discutiu outros tantos temas, reconhecendo o momento que a gente está vivendo, tá? Então, a gente quer se colocar à disposição disso. Eu, Camila, acompanhei o trabalho da Diandra, do Maurício e dos outros ninjas. Eu vi que teve uma pergunta aqui. Explica quem são os ninjas. Laísa, os ninjas são os professores assistentes. Quem são os professores assistentes, né? Aqui a gente acredita, enquanto prática pedagógica, que o professor ele é alguém que dá o tom da aula e o ritmo, mas que a gente precisa contar com pessoas para suportar cada um dos alunos. Então, nessa turma especificamente, a gente contou com 3 ninjas, com 3 professores assistentes, que podiam tirar dúvidas e se tornaram um suporte na prática didática desse professor. Então, é como se fossem auxiliares. Na educação, né, a gente chama de professor auxiliar. Ele está em sala de aula junto com esse professor que está dando essa aula, tá? Então, já respondi aqui sua pergunta, Laís, tá? E aí eu queria convidar para comentar, para falar o que quiser, abrir o coração, contar boas práticas, contar o que eles fizeram, o que eles sentiram, como é que foi ensinar essa turma, o que vocês aprenderam, qual foi o ponto de vista de vocês, qual foi o achado mais importante, né? O Maurício foi nosso ninja, então ele estava como professor assistente, e a Diandra estava como professora, junto com o Vini, e a gente tinha outros ninjas também, mas eles estão aqui representando a voz dessas figuras muito importantes para a gente. Então, queria abrir a palavra. Acho que a Di talvez possa começar, ou vocês fazem juntos, enfim. Mas a Di e o Maurício para compartilhar com a gente um pouco mais
Eu vi que tem vários professores comentando aqui, o Fernando falou que é professor, então queria que vocês compartilhassem um pouco sobre essa ótica. Acho que eu posso começar, Cá. O Maurício me complementa na hora que você quiser, pode me complementar, porque eu e ele, o Vinícius, e a gente teve mais duas outras ninjas, né, que são esses auxiliares de professores, né, eles são praticamente o nosso braço direito. Sem eles, a gente não ia ter conseguido dar aula, né? Então, porque o que acontece? Quando a gente começa a dar aula, muitas vezes, aquele computador não está funcionando, preciso de uma ajuda, não ligou o computador, ou o leitor de tela, aconteceu muito isso. O leitor de tela, que é o NVDA, que é uma ferramenta que foi instalada em um dos computadores dos alunos, era exatamente para auxiliar na hora de fazer algum exercício prático com uma aluna que tinha deficiência visual. Então, a gente também teve essa capacitação por nós mesmos de entender como que funcionava esse tipo de plataforma, que até então a gente não estava acostumado, né? Foi tanto minha como do Vinícius, nossa primeira experiência como atender uma sala 100% de alunos PCDs. Questões de experiência, assim, foi um desafio e foi também uma alegria do mesmo jeito. O desafio, a gente tem uma certa impressão que desafio é uma coisa ruim, que, nossa, foi difícil e tudo mais. Teve sua dificuldade, mas como qualquer sala de aula. A gente se a gente percebe que não tem como ter uma sala, dar aula e ser fácil. Se está fácil, tem alguma coisa errada. Ou a gente não está fazendo o nosso papel, ou os alunos também não estão engajados, não estão afim. Então, pelo fato de ser uma turma totalmente PCD, a gente teve que entender, teve que conhecer cada um dos alunos. E quando eu falo conhecer, não é só simplesmente, o nome dele é esse, o e-mail dele é esse, o telefone dele é esse, ele tem tantos anos de idade. Não, é entender, tipo, a vida daquela pessoa, tipo, o que aconteceu, né? Tipo, como que foi o dia a dia dela, como que foi a experiência dela na escola, por exemplo, no ensino médio, no ensino fundamental, que esse tipo de coisa molda a pessoa para o resto da vida. Inclusive, na sua participação em sala de aula, a gente percebia que logo no início existia uma certa, como eu posso dizer, um certo receio de falar, tinha um certo medo de falar com o professor, ou de falar, eu não entendi. Isso é uma pergunta que é super comum e não é uma pergunta de, assim, você não pode falar, não entendi. Nossa, é uma pergunta que vai ter algum tipo de bullying, algum tipo de coisa. Não entendi. Beleza, a gente retoma esse assunto. Então, esse tipo de comportamento a gente percebeu muito no início do curso. E a gente teve que se adaptar, teve que se moldar para conseguir quebrar essa barreira que a gente teve, exatamente por conta desse medo, talvez pelo histórico de escola, de amigos, enfim, que pode ter acontecido com esse aluno. E a gente entender e tentar se aproximar deles, exatamente para criar essa confiança. Que a partir do momento que eles tiveram confiança na gente, tudo fluiu muito melhor. Então, tiveram mais perguntas, mais dúvidas, exercícios práticos aconteceram de uma forma mais fluida. Então, esse tipo de coisa, né, essa confiança com o aluno, a empatia do professor em entender tanto a deficiência da pessoa, que em alguns momentos pode ser impeditivo, mas não a ponto da pessoa falar, não posso aprender isso, não posso tentar entender isso, como também todo o histórico que aquela pessoa teve. Então, eu acho que esse foi um pouco assim da experiência, assim, dessa vivência pessoal que eu tive e que eu acho que o Vinícius, que foi professor também, compartilha comigo. E, Maurício, fale você também um pouquinho. Como que foi para você, como monitor, como auxiliar de professor durante esse período? Então,
Tudo bem, gente? Eu sou o Maurício, eu tenho 18 anos, eu fui ninja do projeto e eu sou um garoto branco, eu tenho um cabelo relativamente curto e estou usando a camiseta branca hoje. Para começar, eu vou falar um pouco de como que o projeto me transformou do ponto de vista pessoal. Eu acho que eu posso citar como mudou a maneira que eu passei a enxergar a relação da sociedade com as pessoas com deficiências. Ultrapassando até aquela visão meio disseminada de forma generalizada de que o problema é exclusivamente da pessoa com deficiência e que ela precisa ser consertada, entre aspas, né? E eu tive a compreensão bem maior de que, na verdade, o problema está na sociedade. O problema está na forma de... Até porque a fonte de dificuldade, elas são as barreiras que impedem essas pessoas de participar plenamente da sociedade. E eu cito justamente aqui o que a pesquisa se propõe, que são as metodologias de ensino. Do ponto de vista pedagógico, uma coisa que eu tenho interessante a dizer sobre o papel de ser ninja é que, bom, no começo eu não tinha muita firmeza em relação a que tipo de responsabilidade eu teria dentro do projeto. Mas eu fui percebendo ao longo dos dias, durante o começo do curso, que além de eu estar ali para ajudar os alunos no conteúdo, a tirar dúvida, eu estava ali como uma pessoa que estivesse lá para motivar eles, para dar aquele apoio emocional, não só pelo fato do curso ter um conteúdo maçante, a programação é muito difícil, então não tem como evitar ser um conteúdo meio denso, mas que eu acho que eu tava ali tinha que estar ali para resgatar a confiança deles, para que eles se sentissem motivados a continuarem estudando, saberem o que estão fazendo e tudo mais. Então, eu pude entender que eu estava ali e eu não podia olhar para a deficiência deles e nas limitações. Eu tinha que estar ali focando nas habilidades deles, nas capacitações que eles têm, nas capacidades, perdão, e sempre motivando, incentivando que eles tenham a independência e a autonomia. Então, eu acho que esse é um papel muito importante de ser ninja dentro do projeto. E outra questão que eu acho que também se aplica ao papel do professor é sobre a referência que ele serve para os alunos. Eu posso citar eu mesmo, assim, tipo, antes de estudar programação com a Mastertech, toda vez que eu estudava sozinho, eu sempre passava por frustrações, por nunca saber se eu estava seguindo o caminho certo, por nunca ter referências, por nunca ter indicações e recomendações, por exemplo. E eu acho que o papel do ninja em projetos desse tipo, ele é muito mais importante porque você pode dar parâmetro para as pessoas para que se sintam mais confortáveis em continuar estudando. E outro ponto que também é importante citar é que, bom, como é que eu posso dizer? Assim, o ninja o papel do ninja do ponto de vista pedagógico é esse, mas além disso é importante o ninja ser um amigo para esses alunos também. Eu acho que dá segurança para eles e sempre tirar dúvidas com maior segurança, sabe? Nunca não ter medo, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que todo projeto desse tipo, eu acho que sempre ter ninja ou qualquer tipo de instrutor, ajudante de instrutor. Então, eu acho que é isso que eu tenho para dizer principalmente. Então, é isso. Perfeito, Maurício. Eu acho que é muito isso mesmo. Você falou exatamente, você foi até super fofinho. Eu acho que, só complementando ele, né, o papel também dele como ninja, e pelo fato que esse ninja, né, esse monitor de sala, ele já foi um aluno, então, independente, assim, se no caso ele não tem nenhuma deficiência, mas pelo fato dele já ter sido um aluno, ele já esteve no papel dos alunos que a gente deu aula. Então, ele acaba entendendo muito mais quais são as possíveis dúvidas, né? Que é o famoso, eu estou olhando a tela de um aluno e eu percebo que ele não está sabendo fazer aquilo. Então,
ele já toma a postura de ir, sentar do lado do aluno e tentar resolver isso. Eu acho que esse que é o... Acho que por isso que a gente tem essa equipe e foi tão bacana toda a experiência como um todo. Acho que a gente agora vai para as perguntas, certo? Temos algumas perguntinhas que eu já estou vendo aqui. Eu vou começar com uma pergunta que é do Fernando, Fernando Silva, desculpa. O Fernando Silva, ele comentou aqui no YouTube, no canal, que ele é professor de escola pública e ele já teve uma experiência em dar aula com um aluno que é surdo, né? Com um aluno que tem deficiência auditiva. E, primeiramente, ele perguntou o que vocês acham, se a gente não acha que é um público muito pequeno, porque a maioria de salas de aula tem de 30 a 45 alunos, e a respeito de educação inclusiva, né? Porque ele falou, até desculpa aqui, ele falou que não tem tanta estrutura de aprendizagem para alunos com deficiência, né? Então, como que foi isso para a gente? Se teve alguma participação de órgãos públicos nessas interações que a gente teve? Para responder essa pergunta, eu acho que a Camila e talvez o Rodrigo possa complementar, mas fala um pouquinho, Carl, o que você acha a respeito disso? Perfeito. Eu vi até que o Fernando depois falou um pouco sobre governo, né? Sobre como é que a gente pode trabalhar cooperando com esses alunos. E eu queria fazer um ponto, eu já vou passar para o Rô dar uma resposta um pouco mais técnica sobre a pesquisa, mas a nossa intenção aqui, Fernando, na construção desse primeiro estudo exploratório foi explorar. Não existiam muitos achados, né? Muitas publicações que suportassem e que consolidassem esses achados, né, de educação inclusiva de programação. E entendendo que existia um timing, um tempo aí, né, em que pensamento computacional entrou na base curricular nacional comum e que a gente ia começar a ter que construir isso, né, computador já era uma realidade, a gente entendeu que a gente precisava começar. Então, o N ele é baixo e o Rô vai contextualizar um pouco melhor, mas eu acho que a nossa intenção foi justamente por reconhecer que não existia muita infraestrutura, que a gente precisava começar a juntar, né, todos esses achados para a gente suportar esse professor e esse tomador de decisão. Então, do ponto de vista de insensibilidade aqui, de governo, de falta de infraestrutura, esse é um dos nossos motivadores de pesquisa. Por isso que eu convido você, Fernando, e vou adorar ouvir seu feedback, para fuçar lá no site, para discutir um pouco com a gente como é que você lidava com essa tipicidade. Enfim, do ponto de vista de motivação, acho que é um pouco isso. Rô, eu queria ouvir um pouco do quanto você acha que isso pode, do ponto de vista de validade científica, esse N menorzinho. Muito boa a sua pergunta, Fernando. Em termos de pesquisa, eu acho que é bom falar que uma pesquisa qualitativa, a gente geralmente quer emergir, a gente quer chegar nos sentimentos, então não importa muito a quantidade, importa até o nome já diz, a qualidade do dado. Então, quanto mais perto a gente tiver, quanto mais a gente acompanhar essa pessoa e coletar dados do que ela vai falando e vai expressando, melhor. E o N pequeno, o N é a quantidade de pessoas que participam de um estudo. Nesse caso, foram 15 pessoas. Ele é muito vantajoso nesse caso. Quando o grupo é menor, você consegue acompanhar com mais intensidade, principalmente nas nossas condições de só ter 2 braços de pesquisa, né? Quando a gente tem mais, sim, é possível fazer com eles maiores e ter a melhor qualidade possível em um estudo. Mas esse estudo ele tem a validade, a palavra que ele usou é perfeita nesse sentido, porque ele vai expressar o que aquela população específica achou daquelas práticas de sala de aula, e não necessariamente vai generalizar para todos os alunos com algum tipo de deficiência. Então, acho que é muito importante dizer que a gente está criando um estudo exploratório. Então, ele é um começo. Com esse arcabouço que a gente construiu diante desse comportamento, a gente consegue ampliar esse estudo e fazer um estudo mais com validade externa, que a gente consegue generalizar mais. Então, a gente aumenta esse N, a gente faz um esforço maior de pesquisa, mas é preciso primeiro dar esse passo inicial numa pesquisa mais exploratória. É isso. Marina, se quiser falar alguma coisa também. Não, eu tô bem contemplada com as respostas. Acho que pode ir para as próximas. Você está mutada, Di.
Opa, gente, desculpa, acontece nas melhores famílias. A gente teve uma outra pergunta a respeito da duração do curso. A Camila até respondeu, mas eu vou só complementar que foram 2 meses, 8 horas de aula por dia, de segunda a sexta. Então, parece que foi pouco, mas se a gente levar em conta que são 8 horas por dia, são assim, uma carga que toma um bom tempo, assim, toma praticamente o dia todo, tanto do professor como do aluno. Então, a gente conseguiu passar bastante conteúdo e mediar entre parte um pouco mais teórica e mais prática. Beleza? A outra pergunta que veio é a respeito da nossa, se a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Sim, trabalhamos. Eu acho que a Camila pode até falar um pouquinho assim sobre como que veio a estrutura da gente trabalhar com uma equipe que tanto tem desenvolvedores, tem professores que são desenvolvedores, tem ninjas que são desenvolvedores ou ninjas que foram de outra área totalmente oposta à tecnologia. E eu acho que ela pode explicar um pouquinho mais assim, então onde surgiu essa ideia da gente trabalhar com pessoas de diversas áreas. Perfeito. Eu vou me meter aqui, Tadinha, eu vou tomar a liberdade. Eu estou vendo vários comentários sobre qual preparação a gente fez dessa equipe, tá? Eu vi a pergunta da Yane, por exemplo, falando sobre qual foi o suporte. Já vou tentar responder isso para a gente não estourar muito tempo, tá? Mas a gente, em todos os nossos projetos, a gente tenta, né, montar essa equipe multidisciplinar. O que a gente quer dizer com isso? Professores mais experientes e professores menos experientes, desenvolvedores mais experientes, mas que não estão tão acostumados com prática didática, ninjas com diferentes experiências, recortes sociais e gênero, porque a gente entende que representatividade importa muito, tá? E além disso, a gente se coloca numa posição bastante vulnerável de pedir ajuda, tá? Acho que esse foi um dos aprendizados que depois de 5 anos enquanto escola a gente teve. Reconhecer que a gente precisa interpretar a educação enquanto ecossistema facilita muitas coisas para o nosso lado, porque a gente prontamente pediu ajuda para a Sonderi, para a gente conseguir trabalhar. A Ana Clara trabalhou muito próxima da gente, tentando fomentar essa troca. A gente tem uma equipe que tem pesquisadores e professores, então a gente sempre trabalha em equipe multidisciplinar e pedindo ajuda. Então, especificamente, queria comentar uma das primeiras reuniões que a gente fez com a Sonderi, e a gente discutiu sobre como abarcar, né, deficiência auditiva e interpretação de Libras para programação. E aí meu olho, né, arregalei o olho e falei, ai meu Deus, como é que faz isso? E aí a Ana Clara já tinha, né, uma experiência, falou assim, vamos criar um librário, vamos criar sinais, certo? Para palavras específicas, para a gente poder abarcar essa barreira pedagógica. Então, acho que a gente sempre trabalhou numa equipe multidisciplinar e a gente sempre teve zero vergonha de pedir ajuda. Então, queria até convidar um pouco, convidar a Ana Clara para abrir o microfone, para contar um pouco como que foi do lado dela também esse trabalho de equipe multidisciplinar, Ana. Sim, isso é uma coisa que a gente também considera muito valiosa em todo o processo, e essa atividade do Librário em especial foi muito importante, porque a Libras, ela é a língua brasileira de sinais, então são sinais em língua portuguesa. Só que na área de tecnologia, muitos dos termos são em inglês. Então, a gente teve essa etapa de pesquisa de entender todos os termos, a gente fez um levantamento dos termos mais comuns utilizados na área de tecnologia, no material didático, no dia a dia, e aí foi entender quais sinais que eram utilizados dentro desse campo. São os sinais em Libras? São os sinais em inglês, que são a língua americana de sinais, conhecida como ASL? Será que existe um sinal já para essa palavra? Ou se não existe, como que isso se dá dentro da comunidade surda? E para isso a gente contou com uma das nossas consultoras, que é a Maludini, que inclusive é a pessoa que está fazendo sinais no Librário, se vocês tiverem o acesso. E foi uma experiência muito, muito interessante, até porque,
mesmo no Librário, a gente considera, de novo, as duas possibilidades de receber a informação. Ou seja, o Librário ele é um dicionário em vídeos, né? Um dicionário de Libras. Tem a pessoa, que no caso é a Malu, fazendo o sinal, e a gente também fez a descrição do movimento desse sinal para que pessoas cegas pudessem conhecer esse sinal, né? Que está se referindo a uma função ou a uma ferramenta. No caso que a outra pessoa da nossa equipe, que é a Luciana Oliveira, ela tem um conhecimento profundo de tecnologia e ela já tinha esse conhecimento do ponto de vista de vocabulário, mas também ela queria saber como que é um sinal em Libras para essa palavra ou para esse termo. Então, a gente fez um librário acessível também para pessoas cegas. Enfim, sempre buscando o máximo possível sempre buscando o maior número possível de formas de passar essa informação. E eu acho que esse ponto específico foi muito bacana para a qualidade, tanto do lado dos alunos surdos, mas também para a qualidade do trabalho dos intérpretes, que eles puderam ter acesso a esse conteúdo com antecedência e estudar caso eles não pudessem. Então, isso tudo faz parte de um processo, e quando a gente tem o design universal e o design universal de aprendizagem como um modo de pensar do processo de desenvolver um material didático e de desenvolver uma aula, fez com que a gente pudesse criar essa solução e essa ferramenta para pesquisa e que também está aberta para todos que quiserem ter acesso a essa informação. Perfeito, vou pegar aqui o gancho e reforçar, pessoal. O Librário está disponível no site. Então, se vocês quiserem ler todos os documentos, todos os achados, acessar o Librário, ele está tudo lá. Eu, inclusive, vi aqui que a Letícia falou que ela deu uma olhada já no site. Então, é isso. Olhem, o que a gente não conseguir responder aqui, mandem no oi@somas.org.br que a gente vai conversando, respondendo e construindo conhecimento, tá, Di? Di, tem uma última pergunta aí, né, que você quer fazer um bem bolado, não tem? Tem sim, Cá. Essa vai ser a última perguntinha, que a gente já encerra, para não estender muito mais o tempo, que, na verdade, são duas perguntas que acho que dá para responder junto, que é a respeito da seleção do curso e a questão do conteúdo. Da seleção do curso, eu posso responder, e a Cá, se você quiser me complementar, fica à vontade. A seleção que a gente fez, a gente não colocou como limitante, assim, questão de idade. Então, na verdade, a gente convidou pessoas que tivessem interesse. Então, a gente falou quem teria interesse em aprender a respeito de tecnologia, de programação, a de fato pensar em mudar sua carreira ou, de repente, iniciar uma carreira na área de tecnologia e que estaria disposto a participar desse curso e que tivesse também a disponibilidade do horário, que isso também é um fator bem importante, porque o curso acontecia durante o dia, né? Então, começava de manhã, terminava à noite. Então, a gente só colocou essa limitação, realmente, de disponibilidade e que a pessoa que fosse uma pessoa com deficiência, né? Exatamente para a gente conseguir entender quais seriam, tipo, as nossas barreiras, os desafios, os aprendizados. E eu acho que até uma coisa que a Camila comentou, e a Ana Clara também, foi muito assim a questão da humildade de ambos os lados, tanto nossa como dos alunos, em relação ao conteúdo, em relação à aula também. Então, a gente inicialmente tivemos um conteúdo, né? Antes de começar o curso, a gente estruturou toda a aula, o que seria dado, exercícios e tudo mais. Só que à medida que foi rolando o curso, a gente percebeu que aquela ementa talvez tivesse que ser modificada. Não por falta de capacidade de ninguém, mas exatamente para a gente conseguir adequar aquela realidade dos alunos e conseguir deixar o mais claro possível para todo mundo. Então, aconteceu muito de ter alguns exemplos que a gente utilizou materiais físicos, exatamente para conseguir mostrar a abstração que existe dentro da área de tecnologia, conseguir se tornar palpável
para uma pessoa com deficiência visual. Então, não adiantava a gente utilizar um slide super bonito, mostrando como seria um workflow, por exemplo, que é uma das matérias que a gente deu, como seria o passo a passo de um workflow, sendo que a pessoa com deficiência visual não ia conseguir ver, e que a gente conseguia mostrar para ela conseguir entender o que significava isso. A gente utilizou materiais físicos, então a gente montou realmente uma estrutura com papel, com adesivo e tudo mais. Muitas vezes foi um trabalho em conjunto com a intérprete de Libras, a gente conseguir entender se, por exemplo, a aluna com deficiência auditiva precisava de um suporte a mais ou não, ou se estava indo bem. Então, algumas vezes a gente parava a explicação e dividia a explicação em 2 momentos. A questão do conteúdo, além desses ajustes pequenos, né, que a gente fez, a gente ter que mudar a questão de exemplos, utilizar materiais extras para conseguir ter o nosso resultado, conseguir chegar no nosso objetivo, a gente também foi, assim, total de coração aberto com os alunos e foi questionando, assim, o que eles precisavam de mais suporte, o que não precisavam, quais os temas. A gente entender, pegar exemplos que acontecem no dia a dia de um aluno é muito mais rico do que você, por exemplo, pegar um exemplo que é totalmente fora. Então, vamos supor, falar, tem um exemplo aqui da NASA que aconteceu isso e aquilo. Isso não, para eles não é a vivência do dia a dia. A vivência deles é, por exemplo, vamos montar uma plataforma de empregos, vamos montar uma plataforma que você possa fazer um pedido de alguma coisa que ela seja acessível. Então, esse tipo de exemplo é muito mais factível, muito mais presente no dia a dia deles. Então, em questão de conteúdo, o que a gente passou foi passado toda a estrutura de uma aula, assim, de programação normal, só que com adaptações de exemplos, de materiais, de suporte, questão dos ninjas, que foram os nossos ajudantes, assim, que tanto nos auxiliaram, como auxiliaram os alunos também, que muitas vezes acabava dividindo, todo mundo se tornava ninja, então, ao invés da gente assumir o papel de professor e ficar lá na frente como uma coisa de meio... Eu sou como fala? Eu sou mais importante do que vocês porque eu estou aqui na frente de pé. Não, a gente sentava todo mundo junto. Então, o papel de professor não era mais aquela coisa assim de medo que a gente acha. Era de monitor também, de ninja também. Então, eu acho que... Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Acho que foi a Viviane que respondeu. A Viviane e a Letícia, né? Comentário. Viviane e Letícia. Desculpa de te interromper. Só queria convidar vocês para olhar no site, a gente descreveu um pouco melhor, né? Assim como a Letícia falou, no site, né? Esse artefato de divulgação científica tem todos esses detalhes lá. E, por favor, se sintam à vontade para continuar conversando com a gente enquanto instituição, para a gente poder trocar. Então, a gente acha que vocês têm muito conhecimento. Então, a gente quer continuar com... Se você tiver algum desafio que você acha que você conseguiu resolver, manda para a gente complementa, põe lá. Então, a gente quer continuar trocando, tá? E aí, eu queria encerrar, eu queria fazer improvisar aqui. Vou pedir para todo mundo abrir a câmera, pessoal, para a gente colocar todo mundo na tela aqui. O Eric, que não apareceu aqui, mas está aqui também, está no nosso backstage, né? Maravilhoso, tentando organizar aqui a nossa legenda, a interpretação de Libras. E aí eu queria colocar todo mundo na telinha aqui para a gente se despedir, agradecer muito vocês. Queria abrir para um tweet de cada um, só para a gente encerrar e deixar registrado. Pode parar de compartilhar, boa, Rô? Para a gente deixar registrado aqui, para mim, a minha palavra que eu queria deixar aqui de encerramento é emancipação. Eu realmente acho que a gente, construindo uma cultura em que a gente quer incluir a todos, em que a gente quer se unir para criar esse futuro desejável, a minha palavra fica emancipação. Rodrigo, qual a sua palavra? O que você leva dessa primeira publicação das Somas? Eu vou usar incidência. Eu acho que é muito importante falar que nossa pesquisa ela não é um fim em si mesmo. A gente quer que isso seja usado, replicado, comentado. A gente quer incidir nas futuras práticas educacionais. É isso.
Marina, sua vez. Eu vou, como é um tweet, não é só uma palavra, eu vou falar empoderamento, troca e afeto. Porque tudo que a gente está fazendo é empoderar, né, cada aluno e aluna, empoderar por meio das trocas, e essas trocas têm que ser permeadas de afeto, porque senão, como a Diandra falou, nada tem o mesmo efeito, nada é tão potente. E aí eu passo para a Diandra, já que eu falei dela. Muito bom. Eu acho que um tweet, eu vou falar de empatia e de humildade. Eu acho que a gente, na posição de professor, tem que ter muita humildade, muita empatia, entender o aluno, entender a situação que esse aluno se encontra, e não só simplesmente, eu tenho que passar um conteúdo e é isso. Então, acho que, pelo menos essas duas palavrinhas foram muito importantes para a gente, e eu acho que também vale a reflexão para todo mundo, que é a empatia e ter a humildade sempre. Eu vou passar agora para o Maurício. Bom, a palavra que eu vou usar, eu acho que foi o que eu falei na minha fala, que é transformação. Eu acho que isso se aplica a todo mundo que participa do projeto, não só aos alunos, mas aos ninjas, aos professores, a quem organiza e também a quem está vendo tudo isso acontecer. Eu acho que essa palavra que fica, então eu passo a palavra para a Ana, que ainda não falou. Eu estava aqui super indecisa em quais palavras, então eu escolhi 3, porque uma foi muito difícil. Mas eu escolhi concretização, fôlego e alegria, porque eu acho que traz muito isso, né? A gente tô com um sentimento de dever cumprido e muito feliz de estar entregando tudo isso, imagino que vocês também. E eu acho que esse fôlego e alegria vem tanto para a nossa inspiração e também para o momento em que a gente está vivendo, assim. Então, é muito bom dar esse gás, assim, e vontade de continuar. Então é isso, pessoal. Queria muito agradecer todo mundo que ficou até agora. Estou vendo que a gente teve gente que acompanhou o webinar inteiro. A gente vai continuar conversando pelas redes, pelos próprios. Eu vi que surgiram outras perguntas, a gente responde aqui no chat também. Manda e-mail para vocês, manda e-mail para a gente. Agora vocês fazem parte aí dessa conversa, certo? Queria muito, muito agradecer a Diane, a nossa intérprete, certo? Que acompanhou a gente, viabilizou a inclusão de ainda mais pessoas. Então, muito, muito, muito obrigada, Diane, pelo esforço, pelo trabalho, tá? Queria agradecer o Eric também, que está aqui com essa foto bonita, certo? Tomando café, meio misterioso, mas que ficou aí por trás das câmeras, viabilizando tudo isso. Trabalhou para a gente ter as nossas legendas aqui, então também queria agradecer muito o Eric, o time inteiro da Mastertech, das Somas, vocês são incríveis. Sonderi, por favor, representada aqui pela Ana, queria muito agradecer